Oi pessoal, tudo bem? Vou gravar uma aula hoje um pouco diferente, que vai ser uma revisão sobre sucessão ecológica e crescimento populacional. Tá? Eu expliquei essa matéria recentemente, mas para não dar continuidade, atropelar as coisas, né? Como a gente não está atrasado, então, enfim, vamos dar uma retomada. Pessoal, o que é sucessão ecológica? Sucessão ecológica é a mudança gradual daquele ambiente até chegar no último estágio, que é o clímax, né? Então é a mudança gradual dos seres vivos, das condições ambientais trazidas pela presença dos seres vivos, né? Até chegar no estágio final, que é o estágio típico daquela região, que tem aquela fisionomia específica. Por exemplo, se eu pegar a floresta amazônica, né? Qual que é a fisionomia da floresta amazônica? Uma mata densa, né? Fechada, com árvores ali, com copas ali, impedindo quase a luz de entrar no chão da floresta, né, no substrato. É bastante matéria orgânica, bastante biodiversidade, úmido e tal, beleza. Aí faz conta que no meio da floresta amazônica eu retiro uma área do tamanho do campo de futebol, desmato. Desmato aquela área e abandono, deixo lá. Se eu voltar daqui 100 anos, ela vai estar praticamente com o mesmo aspecto que ela tinha antes de ser desmatada. Ou seja, ela já atingiu o clímax, né? Ela chegou naquela fisionomia. Porém, as apostilas, geralmente, elas sempre colocam a sucessão ecológica como, tipo assim, uma região, tipo assim, um solo ali, sem nada praticamente, aí umas plantinhas pequenininhas, umas plantinhas médias e umas árvores, tá? Mas, é assim, tipo, se eu pegar uma floresta amazônica, né, realmente vai acontecer isso, basicamente, né? Mas se eu pegar, por exemplo, pampas gaúchos, né, que é o ecossistema de pradaria, né, o bioma pradaria, se eu pegar uma tundra, por exemplo, né, que é aquele bioma bem no extremo norte, né, do planeta, tem biomas que não vai ter vegetação florestal, entendeu? Tipo assim, árvores, tal, arbustos, né? A tundra mesmo não passa de herbáceas, né? Só na época ali do verão, que é 2 meses por ano. Então, assim, a sucessão ecológica é essa mudança gradual até atingir o clímax, que é a fisionomia do local, mas lembrando que o local nem sempre vai ser constituído por árvores, tá bom? Né? Porque a gente sempre vê a sucessão ecológica como sendo árvore no final dela, né? Não é bem assim, depende do ambiente. Por exemplo, na nossa região aqui, né? Tipo Jaú, Dois Córregos, tal, enfim. Nessa nossa região, que é a mistura de cerrado com Mata Atlântica, se você pegar um terreno, carpir, tacar fogo, enfim, e abandonar aquele terreno, daqui uns 50, 60 anos, realmente vai ter uma vegetação mais florestal, né? Essa cara mais de bosque, assim, né? Mas, depende de onde for isso, não vai ter, nunca, né? Porque não condiz com aquele clima. Em relação à sucessão ecológica, vocês têm que lembrar o nome das 3 etapas. A primeira, ESSESI, a segunda, série, e a terceira é o clímax, tá? A ESSESI, né, que é a etapa principal, primária ali, da sucessão, tem as espécies pioneiras. Então, por exemplo, se eu pegar uma rocha, um solo ali totalmente sem vida, os primeiros seres vivos que vão aparecer vão ser os líquens, porque eles conseguem secretar ácidos orgânicos e fazer o intemperismo daquela rocha, daquele solo, né? Degradar a rocha transformando em solo. Enfim, a segunda etapa, que é a série, são as espécies intermediárias. Tanto a ESSESI quanto a série, os seres vivos ali que aparecem nessas etapas, eles conseguem sim modificar as condições ambientais para o surgimento, né, e aparecimento de outras espécies. Por exemplo, faz conta que tem uma árvore bem grande ali, né, que é daquela região, árvores grandes. Essas árvores grandes, elas geralmente não conseguem crescer em pleno sol. Então tem que ter uma planta ali um pouquinho, ali, um arbusto, uma herbácea, fazendo uma sombra para ela germinar essa árvore, chegar até um certo tamanho, aí sim ela aguenta receber uma quantidade grande de sol. Mas ela germinar e pequenininha nascer direto naquele sol pleno, ela não consegue. Então os indivíduos que estão presentes nas 2 primeiras etapas de uma sucessão, eles conseguem sim modificar as condições ambientais para o surgimento aí de outras espécies tardias, né, que é a espécie da fase do clímax. Tá? Qual a outra diferença entre clímax e essas outras fases? O clímax, quando a gente fala que é um equilíbrio dinâmico. Por que dinâmico, não é estável? Porque, por exemplo, numa Amazônia da vida, que é uma mata clímax, não é sempre a mesma árvore, com o mesmo galho, com o mesmo animal. Tá? De repente uma árvore morre, cai um raio, ou ela pega uma doença e morre, cai um galho, enfim. Aí nasce outro, nasce outra árvore.
vai se recompondo, só que não perde aquela cara, aquela fisionomia. Se ninguém ir lá desmatar a Amazônia, tacar fogo na Amazônia e deixar lá o ambiente agir por ele por si só, e não tiver nenhuma alteração ambiental drástica, nada, ela vai ter sempre aquela fisionomia, aquela carona dela lá de floresta, fechada. Porém, é um equilíbrio dinâmico, tá? Não é um equilíbrio estável, onde é imutável, nada muda ali, nem uma árvore morre, nem um galho cai, não acontece nada, tá? Tipo assim, é sempre a mesma coisa. Não, é um equilíbrio estável, tá? Meu Deus, acabei de falar. É dinâmico, beleza? E a biodiversidade, né, no clímax geralmente é maior, né? A interação ali entre as espécies, os nichos ecológicos aumentam, então a biodiversidade acaba sendo maior. E a única coisa que diminui no clímax é a produtividade primária líquida. O que é produtividade primária líquida? É basicamente a produção a taxa de fotossíntese que as plantas fazem, né? E o que sobra dessa taxa para o ambiente, por exemplo, de oxigênio. Se eu pegar uma plantação de cana em crescimento, produz em proporção, né, lógico, muito mais oxigênio livre do que uma Amazônia, porque a Amazônia não mata já clímax, ou seja, os próprios seres vivos heterótrofos que existem ali, né, ela consomem boa parte do oxigênio que ela produz, sem contar que uma árvore tipo grande, já bem formada, ela consome também uma quantidade razoável de oxigênio, né, no período que ela faz respiração, né. Então, tipo assim, uma planta que está crescendo, em constante crescimento, como uma plantação, né, de cana, um cultivo de café, essa planta que está o tempo todo crescendo, ela produz muito mais oxigênio que vai ser liberado, tá, em proporção. Então, a produtividade primária líquida acaba sendo menor na comunidade de clímax, tá? Mas a biodiversidade é infinitamente maior, ok? Outra coisa de sucessão ecológica, vocês têm que saber a diferença entre a primária e a secundária. Qual é a diferença? Sucessão primária é aquela em que começa a aparecer ali os seres vivos no ambiente onde nunca foi habitado antes. E secundária no ambiente que já foi habitado. Por exemplo, num campo de cultivo abandonado, ou num terreno que tacaram fogo, ou capinaram o terreno, limparam e abandonou, deixou lá. Vai acontecer um processo de sucessão ecológica nesse local, beleza? Só que vai ser uma sucessão secundária. Por quê? É um ambiente onde já teve vida antes. Então tem um banco de sementes, tem brotos ali, tem raízes, tem já micro-organismos no solo, né? Tem a macrobiota do solo também, né? Pode ter minhoca, tatuzinho de jardim, né? Tatuzinho bola, enfim, crustáceo, né? Crustáceo de jardim, verdade. Como chama? Molusco, né? Os caramujos, enfim, pode ter a macrobiota ali no solo já. Então, assim, um ambiente onde já foi habitado uma vez, né? Pelo menos, ele é considerado uma sucessão secundária. Agora, quando ele nunca foi habitado, é primária. Nossa, mas aonde no planeta Terra nunca foi habitado? Por exemplo, teve uma erupção vulcânica, aí a lava, né, escorreu, aquela lava solidificou, virou basalto ali, sei lá, virou rocha. Aí essa rocha vai ser degradada ali por líquens e tal, vai formando um pequeno solo ali mais raso, vai começar a nascer plantinhas ali menores e tal, enfim. Isso é uma sucessão primária, um ambiente que nunca foi habitado antes. Então, por exemplo, uma ilha vulcânica, né? Ou uma retração de uma geleira, uma retração de uma duna, ou um lugar onde cai um meteorito ali faz uma cratera muito grande, enfim. Sucessão primária é aquela sucessão que começa a acontecer num lugar onde nunca foi habitado antes, ok? Vou gravar agora um vídeo rapidinho sobre crescimento populacional, tá? Para não ficar muito grande esse vídeo, eu gravo 2 vídeos. Também vai ser uma revisão do que a gente já viu, beleza?